ele admitiu tranquilamente e não demonstrou em momento algum nenhum remorso. Na minha visão, era o gosto mesmo pela morte, ele queria matar. Esse tipo de assassino em série, ele sempre guarda alguma coisa da vítima como se fosse um troféu. Algo que faça lembrar a vítima. E eu posso dizer hoje para você com bastante tranquilidade, nós ainda veremos muitos casos e muitos crimes extremamente assustadores, que nós iremos nos questionar. Efetivamente, nós somos semelhantes a Deus? Nós somos feitos à semelhança dele? As vítimas dele eram sempre mulheres jovens, né? Faixa ali de 20 a 30 anos, né? Mulheres que usavam drogas, usuárias de crack. E como que ele fazia para ele atrair essas mulheres? Ele oferecia dinheiro em troca de sexo, né? Para manter relação sexual. Com isso, ele conseguia atrair essas mulheres para a casa dele, onde ele morava sozinho. E nesse local ele as matava e transportava o corpo posteriormente para um local ali próximo, onde ele abandonava. Restava ainda, isso corre concomitante à investigação de campo, descobrirmos quem era aquela mulher. Quem era aquela mulher que estava morta dentro da mala. Então, laudos periciais foram solicitados até que houve a identificação desta mulher. E aí foi interessante, porque quando nós começamos a trabalhar, a própria equipe falou, poxa, nós temos um caso aqui anterior de uma mulher também que havia sido encontrada, também dentro de uma mala. E aí houve a ligação, talvez pudesse ser o mesmo autor. E aí nós descobrimos que ele havia matado 5 mulheres. Todas as 5 vítimas dele, mortas do mesmo jeito, marcas no pescoço. Pelo que ele mesmo nos disse, né, ele nos contou, todas as 5 vítimas foram mortas dessa maneira, né? Pela compressão, né? A força das mãos contra o pescoço das vítimas. Aí eu fiquei nervoso, fiquei estressado, nervoso. Aí o que você fez? Você também enforcou ela? Você fez uso de algum instrumento? Não, com a mão mesmo. Com as mãos também? Com a mão. As 5 vítimas na mesma região. 3 delas em locais muito próximos. Quando eu falo próximo, assim, próximo mesmo, né? Uma um pouco mais distante, mas também na mesma região. E outra também um pouquinho mais distante, mas também no mesmo bairro. A primeira menina você tentou, né? Você tentou ter, né, relações sexuais e não conseguiu. Você fazer uso de droga. Isso. E teve a segunda, você também tentou ter relações sexuais e não conseguiu, porque você fez uso de droga. Aí você ficou, todas essas vezes, você ficou tentando de novo? Mas demorava. Eu saía com outras meninas. Umas não faziam, outras não faziam. Mas antes do entorpecente. Aí eu pagava e ia embora. Só que quando eu usava o entorpecente, acontecia isso. E eu imaginando que poderia acontecer de eu ter uma relação. Por ser mais prazer. Então você não atraía essas moças com a intenção de matar? Nunca passou isso pela minha cabeça. Nunca. Na hora era que acontecia? Na hora que acontece. Que você ficava com raiva? Minha raiva, meu desespero. E aí na hora que você tenta parar, já não consegue mais. O que a gente viu, assim, ele foi, né, se aperfeiçoando na prática desse crime, né? Dessas vítimas, teve uma vítima que foi morta em 2010. Essa vítima ele não trouxe para a casa dele. Essa vítima foi morta em um terreno baldio. Nesse terreno mesmo, ela foi morta,
e ela ficou lá abandonada. A outra vítima já foi com a forma de atuação dele trazer essas mulheres para a casa dele. Então ele trouxe essa outra vítima para casa, matou da mesma forma também, né, por asfixia, por esganadura, colocou o corpo nas costas dele sem nenhum tipo de, sem nenhuma proteção. Esse corpo foi deixado em uma rua próxima. Ao que sabemos, elas se prostituíam. E elas eram parecidas assim, fisicamente, e eram moças jovens. Estatura baixa, magrinha, drogadas, né? Que não tem força para nada, né? Que ele aproveitava, né? Terceira vítima, como que ele fez? Da mesma forma, ele atraiu essa mulher para a casa dele, esganou. Só que essa vítima, ele já teve o cuidado de enrolá-la em um tapete. Então, ele pôs essa vítima dentro de um tapete, enrolou esse tapete, pôs esse tapete nas costas e deixou em uma rua próxima. A quarta vítima, ele já se utilizou da mala para essa quarta vítima. E a quinta e última vítima, uma outra mala. Eu tenho a impressão que todas essas mulheres que ele convidava para sair, ele já convidava também para matar. Não sei se teve alguma que saiu com ele e não morreu. Era preciso ver isso. Mas pelo que consta, todas as mulheres que ele saiu, ele matou. Então eu acho que ele já sabia, já queria, já tinha essa finalidade mórbida traçada. No final de 2012, a gente teve um caso, né, na região do 50º distrito, né, extremo leste de São Paulo, em que uma vítima, uma mulher, ela foi encontrada dentro de uma mala. E o crime nessa circunstância, dentro de uma mala, é sempre um crime que chama um pouco, né, a nossa atenção, porque foge do que né, digamos assim, mais comum nesse tipo de crime. Alguns meses depois, isso no início de 2013, praticamente no mesmo local, uma outra mala apareceu, né, uma outra mulher dentro dessa mala. Fato esse que fez a gente já desconfiar de um criminoso em série, né, de um serial killer, porque eram vítimas com as mesmas características, né? O local, né, que aconteceu era praticamente o mesmo local e ambas as vítimas, elas foram deixadas naquele local dentro de malas. Este é um caso típico de um assassino em série, um serial killer. Por quê? Ele tem o mesmo modo de delinquir. Esse modo de delinquir é repetitivo. São sempre as vítimas semelhantes, no caso, prostitutas. E ele tem alguns rituais. Quais? Os sapatos das vítimas ele guarda, que é um ritual que só ele mesmo, só um exame direto dele poderia explicar por que ele faz isso. A forma dele matar, que é por esganadura, e quando ele também abandona os corpos. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Que ele era uma pessoa que tinha uma rotina normal. Tinha um trabalho, uma rotina de sair, de ir trabalhar, né? Ele tinha... eu mesmo, assim, conversando com ele, dava para ver que ele era uma pessoa, assim, articulada, que sabia falar muito bem, conversar. Em nenhum momento, em uma outra circunstância, em um outro local, a gente desconhecendo esses crimes, ele
aquela pessoa que se conversa e assim, ninguém vai desconfiar que ele é um criminoso, que ele é um assassino. Quando esse cidadão, esse indivíduo foi chamado para depor, para prestar os seus esclarecimentos, óbvio que ele tinha que explicar as perguntas básicas, né, que nós fazemos nos nossos interrogatórios, que são perguntas o que, como, onde, né? E aí ele disse que havia encontrado a mala e resolveu levar. E aí os policiais foram conversando, até que ele admitiu ter assassinado esta mulher. E aí restava a nós o aprofundamento de tudo isso. O que leva alguém, uma pessoa que no seu bairro é normal, é tida como uma pessoa cortês, uma pessoa amistosa, um rapaz namorador, um rapaz respeitoso, assassinar 5 mulheres? Essa é a principal pergunta. E aí, nesta conversa, nesta análise, nós pudemos observar que ele tinha em que pese a pouca cultura, estudo, né? Ele tinha muita coisa de infantil. E o delegado e os nossos policiais resolveram, então, convidá-lo, pedir autorização para ele, para irem até a casa dele. E ele os levou lá. Aí o que você analisa? A casa de um homem sozinho, solteiro, é uma casa não tanto decorada, uma casa mais singela. E lá haviam vários filmes infantis, desenhos infantis, brinquedos, papinha, comidinha de criança. E o mais interessante, na argumentação, nas perguntas que nós fizemos a ele, né? Que perfume você usa? Você usa algum perfume? E aí ele mostra, perfume mamãe e bebê. Então, por que esse universo infantilizado? Então, isso deve ter alguma representação mental nele. Não sei se é uma regressão infantil, uma reação primitiva, não sei. Eu acho que aí, somente para responder, era preciso conversar com ele para ver esse ponto de ligação entre esse comportamento simbólico e ele, e o psiquismo dele. Então, aí já demonstrava a personalidade de alguém que tem uma certa idade, ó, não é um velho, mas tem uma idade entre 30 a 40 anos, que come papinha, gosta de desenhos infantis, gosta de cantar, importante dizer isso, músicas infantis. E aí, preferência musical. Ele ouvia num mesmo dia um funk e a seguir uma música evangélica. Mais estranhamente foi observar no armário dele pessoal sapatos de mulher, sapatos femininos, botas, escarpãs. Quer dizer, tudo isso destoava, mas fez com que fosse possível traçar o perfil desse moço. E ele confessa. Ele confessou todos esses crimes. Depois a equipe foi atrás dos outros casos que ele apontou como sendo autor. Esse tipo de assassino em série, ele sempre guarda alguma coisa da vítima como se fosse um troféu. Algo que faça lembrar a vítima. E muitas vezes ele usa este troféu, esse material que ele guarda da vítima para se masturbar. Bem tranquilo, sabia das coisas, já sabia, quando foi chamado, já percebi que ele já sabia que nós estávamos já de olho nele, e ele já sabia, realmente ele sabia que nós já estávamos em cima dele, que já sabia que ele era o suspeito número 1. Os assassinos em séries nunca são indivíduos normais.
Basicamente, os matadores em série têm dois tipos. Tem um tipo que é verdadeiramente doente mental, que tem um determinado tipo de ação. Ele age de uma determinada maneira. Não é o caso. E tem o psicopata, que é um outro tipo de assassino em série que age também de determinada maneira. Eu costumo dizer o seguinte: todo crime, sem exceção, é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. Se nós soubermos ler esta fotografia, nós vamos ter características do comportamento. E quem manda no comportamento é o psiquismo, nós vamos ter características psicológicas do indivíduo. Neste caso específico, nós temos um assassino em série que delinque com absoluta insensibilidade. Para a família dele foi uma surpresa, né? Ninguém sabia que ele fazia uso de entorpecente, né? Mas ele mesmo nos disse que ele fazia uso, né? Não só ele usava, como ele oferecia droga para essas mulheres, né? Então, ao mesmo tempo que ele se demonstra um homem mau, um homem violento, ele tem um outro lado que é um lado dócil. Um lado diferente daquilo que ele demonstra. Tanto é que a equipe ouviu a namorada dele e ela ficou surpresa. Ela disse: ele sempre foi um homem muito generoso, muito sensível com ela. E aí você aprofundando as questões, as perguntas a ele é o 15º filho. Foi abandonado pela mãe e viveu em vários abrigos. Esses verdadeiros fronteiriços, como tudo leva a crer que é este caso, eles não desenvolvem sentimentos profundos de amizade, de amor pelo próximo, namoros. Nunca tem. Eles desenvolvem sentimentos superficiais e assim mesmo quando lhe convém. Porque se não tiver um retorno para aquilo que ele quer, não há sentimento, não há ligação, não há nada. Se ele trata bem a outra pessoa, é porque interessa a ele tratar bem a outra pessoa. Não porque ele faça isso com um sentimento superior ou com um altruísmo, porque não são altruístas. São indivíduos absolutamente egoístas. Fazem as coisas pensando sempre em si mesmos. Posso falar do ponto de vista da psicanálise, que principalmente são 3 estruturas psíquicas, que é o perverso, o psicótico e o neurótico. Ele aparentemente era um perverso, e o perverso, ele tem as próprias leis, ele não enxerga o outro como uma extensão dele, um objeto, e não como o outro. Por isso a capacidade de empatia dele não existe. Na minha visão, era o gosto mesmo pela morte, ele queria matar. Na verdade, esses indivíduos, eles não são nem doentes mentais propriamente dito, ou seja, aquelas pessoas que romperam com a realidade, que são os doentes mentais, e também não são normais mentalmente. Lembrando que entre a doença mental e a normalidade mental existe um interregno. Da mesma forma que entre a noite e o dia existe a aurora. Então, esses indivíduos, eles ficam nesta aurora, nessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental. Então, quanto à capacidade de entender, eles não são totalmente incapazes de entender aquilo que eles fazem, mas também não são totalmente capazes de entender a gravidade daquele ato que eles estão praticando. Por isso que eles caem na semi-imputabilidade. Agora, quando eu digo isso, se você me permite, eu gostaria de imediatamente emendar que esses indivíduos são portadores de alto grau de periculosidade. Esses indivíduos, quando eles ultrapassam uma determinada barreira, como no caso dele, essas mortes sem justificativa, essa insensibilidade com a sorte
das vítimas, esses indivíduos, quando eles ultrapassam essa barreira, eles não têm mais retorno. O psiquismo dele não é mais possível o retorno a um ponto deles voltarem à sociedade sem ameaçar a sociedade. Então, eles são portadores de permanente periculosidade. Então, a volta desses indivíduos para o meio social, ela deveria ser obstada por todos os meios, porque se eles voltarem, eles não tardam em voltar a delinquir. Um perverso, dificilmente você vai conseguir ajudar por 2 pontos. Um, dificilmente ele vai aparecer no consultório ou onde quer que seja procurando ajuda, porque ele se basta, ele é pleno, ele não precisa da ajuda, ele não vê nada nele como sendo uma falta. Então, por isso, o outro, ele não precisa da ajuda do outro, ele consegue tudo que ele vê como uma necessidade de ajuda, ele supre aquilo. Diferente do psicótico, claramente você vai perceber que ele não consegue interagir, às vezes conversar com uma pessoa psicótica, às vezes você não consegue, não tem uma linha de raciocínio, não tem... Poucas vezes você consegue entender o que a pessoa fala. Ele tinha total capacidade de entendimento que o que ele estava fazendo não era certo, que ele estava praticando um crime. Mas aquele momento de fúria, que é misturado a esse sentimento que ele tinha. Ele queria manter relação sexual com essas mulheres. Mas como ele não conseguia a ereção, não conseguia ter prazer, ele culpava. Ele achava que a culpa não era dele. O problema não era dele, o problema era da mulher, que não teve a capacidade de dar prazer para ele. Por isso ele as matava. Então, veja, é uma inversão de valores, é uma falta de autoconhecimento. Um serial killer, é interessante frisar, que ele possui 3 características importantes para a investigação. São características biológicas, psicológicas e social. Citando isso, o nosso trabalho no Departamento de Homicídios, em qualquer uma investigação de morte violenta, a primeira providência que a equipe de investigação faz é traçar o perfil da vítima ou das vítimas, no caso de duplos homicídios, dos homicídios múltiplos, enfim. Então, essa é uma parte da investigação. Sempre o perfil psicossocial da vítima. Acontece um crime, né? Um homicídio, e nós vamos investigar com as informações que nos fornecem. Tá? Denúncia anônima no local, né? Testemunhas, né? E já conhecendo as pessoas, olhando ao redor do local, tudo direitinho, a gente já tem uma noção, e pelo BO que é feito, né? No departamento e para colher as informações. Nós não sabíamos no início que se tratava de um assassino em série. Nós só viemos a descobrir quando houve o acionamento para o DHPP para assessorar esse local de homicídio na área do Itaim. O que acontece? Quando há um crime, nós damos extrema importância à preservação daquele local. Aquele local tem que permanecer e deve permanecer, isso até por resolução secretarial, da maneira e como ele foi encontrado. Nada pode ser alterado, porque se houver alteração, pode induzir a investigação a outro caminho. Então, em primeiro lugar, a preservação é de suma importância para nós, policiais do Departamento de Homicídios. No caso do Eduardo, foi solicitado um assessoramento para um local onde havia sido encontrada uma mala de viagens e no interior dessa mala um corpo. Nessa mala da última vítima, tinha um detalhe que nos chamou a atenção, né? Na mala havia uma etiqueta de viagem, né, de uma companhia aérea. E nessa etiqueta
tinha os dados, né, do código de barra, do voo, né? E aquilo ali, para a gente, foi uma linha, né? Que a gente, um caminho para se buscar, né, nessa investigação, descobrir quem que era aquela pessoa que viajou com aquela mala. Era uma pessoa que ela morou, ela na época morava no bairro da Barra Funda, que se situa no outro extremo de São Paulo. Conversando com essa pessoa, a gente soube que ela voltou de uma viagem e logo após essa viagem, ela descartou aquela mala no lixo do condomínio que ela residia. Então, consequentemente, alguém passou e levou aquela mala. Aquela mala saiu dali. Então, a nossa equipe de expertise, o pessoal da equipe Alfa Leste da 2ª Delegacia de Homicídios, pediu a relação de todos os funcionários daquele edifício. E aí foi, boom, podemos dizer assim, foi a ponta do iceberg que a equipe especializada necessitava. Na listagem dos funcionários, um dos endereços batia exatamente com a rua onde a mala havia sido deixada. Então, foi dessa forma que nós conseguimos a apuração da autoria. Porque era uma pessoa que ela tinha acesso ao prédio onde aquela mala foi descartada e que, ao mesmo tempo, ela residia a poucos metros de onde o corpo, com a mala com aquele corpo, foi localizado. Ele trabalhava na parte de limpeza desse prédio e até pelo fato dele trabalhar com a limpeza do prédio, ele tinha acesso, né, onde o lixo, né, dos moradores ficava condicionado, onde ele teve acesso às 2 malas, né, as 2 malas que ele utilizou. Fomos ao prédio, conversamos, entrevistamos os funcionários e o rapaz morava bem no local, não foi difícil. Uma mala vermelha encontrada na rua, com uma etiqueta. A etiqueta tem um nome e tem endereço. Os policiais foram no endereço. Falou, não, essa mala efetivamente era minha e eu descartei a mala. Onde a senhora colocou a mala? Coloquei na lixeira do meu prédio. Então, ou alguém passou e levou, ou foi para o lixeiro. Eram as 2 hipóteses, pelo menos as primeiras. Então, vamos ver a relação dos funcionários. Como é que ele ia explicar que a mala foi encontrada na mesma rua onde ele mora? Só ele morava nessa rua? Vou me permitir fazer um paralelo entre o Francisco de Assis Pereira e o Eduardo Patrocínio. No caso do maníaco do parque, ele levava como troféu as calcinhas das mulheres que ele matou no Parque do Estado. No caso do Eduardo, ele não levou nenhum objeto, segundo ele. Porém, o que fazia aqueles sapatos femininos na casa dele? Ele não soube explicar. Todo criminoso, ele comete um erro, né? E esse caso não foi diferente. Ele cometeu um erro e o erro dele foi deixar na mala essa etiqueta que nos levou a esse local onde ele trabalhava. E aí vem outros questionamentos que não cabem à polícia fazer, né? Porque o nosso trabalho é, a partir de um corpo, de um local de crime, de morte violenta, buscar as circunstâncias, a motivação e a autoria desse crime. Porém, para quem gosta de estudar um pouco a respeito, alguns dizem,
e aí não existe uma efetiva comprovação se o serial é um psicopata, um doente que está ali vivendo naquela comunidade que ninguém percebeu. Em algum momento deu um start e ele passa a delinquir. Por isso que nós temos essas avaliações psicológicas para essas pessoas. Você tinha consciência de que o que você estava fazendo não era uma coisa certa? Só para saber raiva. Eu via raiva, só via raiva e raiva. Na hora você não tinha essa consciência do erro, das consequências daquele seu ato? Você não tinha consciência? Não. Depois você tinha, a hora que você voltava para a sua casa, o que você pensava na hora que você lembrava o que você tinha feito? Você se arrependia? Eu chorava muito, arrependia muito, falava muito com Deus, mas não tinha mais jeito, já estava lá, já tinha feito, não tinha mais como voltar atrás. Aí você pode me perguntar, tem casos que são mais fáceis e ou mais difíceis de serem investigados? Os dois. Tem casos que, e eu vou rebater de novo, que se a preservação do local do crime não foi alterada, o local está totalmente idôneo, o policial, o investigador de homicídios, ele enxerga o que os outros não enxergam. Porém, se um local for modificado, for adulterado, deliberadamente ou não, nos induz a outro caminho. E olha que interessante, quando nós temos novelas, por exemplo, em que se fala de crimes, nas rodinhas e nos cafés, todo mundo, eu acho que quem matou foi o fulano, quem matou foi o ciclano. Então vejam que todos nós, de uma forma geral, temos um quê de investigador. Só que nós somos especialistas, nós somos especializados. Nós cursamos uma academia de polícia. Nós temos a prática e a vivência do dia a dia. E eu posso dizer hoje para você com bastante tranquilidade, nós ainda veremos muitos casos e muitos crimes extremamente assustadores, que nós iremos nos questionar. Efetivamente, nós somos semelhantes a Deus? Nós somos feitos à semelhança dele? Há 30 anos atrás, quando eu ingressei na polícia, eu falava, nossa, acho que um dia nós vamos chegar ao ponto de filho estar matando pai, de pai estar matando filho. E hoje é o que mais nós temos. No momento, então, a hora que você sentia raiva, você não conseguia se controlar? Não. Abuso da droga. Em todas as vezes você estava sob efeito de entorpecente. Crack. Isso, crack. Para nós, investigadores, porque nós somos uma equipe, né? Para nós, investigadores, foi assim, um dever cumprido. Um dever cumprido mesmo de tirar uma pessoa da rua. Eu não vou dizer essa pessoa, né? Tirar um elemento desse do meio da sociedade, porque ele ia matar muito mais. Nosso sentimento é aquele sentimento do dever cumprido, de termos salvo alguém, de termos esclarecido um crime e até de recebermos cartas, telefonemas de agradecimento dessas pessoas. Para nós, quando a gente teve essa certeza que se tratava de um assassino em série, foi uma grande satisfação no sentido de que se ele continuasse solto, ele com certeza ele ia continuar matando. Então, hoje, algumas pessoas, né, que estão vivas, elas estão porque ele foi preso, né? E outras vítimas, com certeza, ele ia fazer. Esse cidadão, ele veio a ser preso, né? E ele confessou a prática, não só
desse crime, como do crime da outra mala, daquela mala anterior que tinha sido localizada poucos meses antes, né? E nos deu ainda informações de outros 3 casos. Só que ele mesmo, ele confessou e confessou isso na presença dos familiares dele. E não só uma confissão, como ele deu todos os detalhes sobre essas vítimas. Então, assim, ele conhecia essas vítimas porque eram muitos detalhes que só a polícia tinha esses detalhes. E ele sabia os detalhes, o tipo físico das vítimas, as roupas que elas estavam utilizando. Foram vários indícios, né, que o apontavam como autor dos 5 crimes, né? Ele admitiu tranquilamente e não demonstrou em momento algum nenhum remorso. Nenhum remorso. Essa foi a primeira que ela pega o posto até dar mão azul. Não tem mais. Pode confiar, é isso mesmo. Não tem mais. Você tem que acabar com isso, porque você fica prejudicando o nosso trabalho, fica cansando o nosso serviço, tem tantas coisas para resolver e a gente fica aqui focado em você, sabendo que você está mentindo. E como diz, a mentira tem pena curta, não adianta. Se eu cometi esses crimes, eu tenho que falar, eu cometi, acabou. Chega, eu não quero mais ficar passando de viatura para baixo, vocês têm outras coisas para fazer, eu quero pagar pelo pecado. Da confissão, ele praticamente narrou, né, os crimes, né? Cronologicamente, ele contando como que ele matou, quando que ele matou, onde que ele havia matado e a forma, o meio que ele empregou, como que ele praticou aquele crime. Assim, ele fez praticamente uma narrativa cronológica desses crimes, né? Essa moça, esse dia em que ela foi abordada pelo Eduardo, ela não imaginou que ela fosse morrer. E pior, ser cortada e colocada dentro de uma mala. O que leva alguém a fazer isso? O que acontece? É só a questão psicológica? Em todos os casos, ele alegava que ele tentou manter relação sexual, que pelo fato dele também estar sob o efeito de drogas, ele não conseguiu manter relação sexual e que ele pedia para que essas vítimas devolvessem aquele dinheiro que ele tinha pago, que ele havia pago, e que elas não devolver, que ele as matava, né? Sempre com essa justificativa. Perguntando para a namorada dele, na época, namorada, qual é a sua relação com ele? Afetiva, ou mais direta, sexual? Esporadicamente ele me procura. Então, por que ele matou essas 5 mulheres? Claramente, quando ele ia se relacionar com as mulheres, ele alega que ele não conseguia ter ereção, e isso era uma culpa do objeto, ele não enxerga o outro como outro, sim como objeto. E a partir do momento que o outro não cumpre sua função, que no caso seria literalmente dar prazer para ele, aquilo se torna supérfluo e ele elimina aquilo. E outra coisa que chama atenção, que é típico desses assassinos em série, é a ausência completa de remorso. Ele não dá, em nenhum minuto do depoimento dele, qualquer indício de que tenha remorso daquilo que ele fez com as vítimas. Ele vai culpar o uso de crack, ou vai culpar até mesmo a vítima que provocou, ou uma possível impotência sexual, mas nunca ele mesmo que fez aquilo. Mas em outras vezes que você tentou manter relação, tanto é que você é pai, você conseguiu. Você conseguiu ter ereção, conseguiu manter uma relação sexual. Porque não usava droga, né? Então não era problema. Mas a partir do momento de uns tempos para cá, você não conseguia mais manter relação? Como o vício da droga, doutor. Eu acho que isso é mais uma forma que ele tinha para tentar, mais uma vez, né, justificar a prática daquele crime para ele mesmo, cara. Tentar explicar, dar uma explicação plausível que ele não tinha para aquele crime. Então, ele sempre, para todas as vítimas, ele usava esse mesmo tipo de
a mesma justificativa. Ele tentava manter relação sexual, ele não conseguia. Então, assim, quantas vezes ele ia ter que matar alguém para ele descobrir que ele não ia, que sob droga, sob efeito de droga, ele não ia conseguir manter relação sexual. Esse era o modus operandi dele, ou seja, a forma de agir, a forma de matar. O uso de drogas, ele pode facilitar esse tipo de conduta absolutamente anormal. Mas não é a droga a única culpada, a única responsável por esse tipo de conduta. Esse tipo de conduta dele é inata no indivíduo. E esse fator desencadeante de droga pode ser corroborar esse tipo de conduta dele. Agora, é preciso ver se ele também não usava a droga previamente para fazer o que fazia. As pessoas matam pelo prazer de matar. Se atira na cabeça de alguém pelo motivo mais fútil, ou até mesmo pelo motivo nenhum, como eu digo. Esse crime é o crime de motivo nenhum. Acho que até é curioso como existem casos de perversão que precisa cavar mais, você precisa analisar mais para tirar essa análise. Mas no caso dele é uma perversão bastante direta, podemos dizer assim. Então, ele não tinha o que ele procurava naquela pessoa, ele seduzia a pessoa, ele levava para casa. Até acho que o lado dele alegar o uso de drogas é talvez uma coisa para amenizar a pena, essas coisas, porque são pessoas muito inteligentes que usam todos os artifícios que eles têm a favor de si. E é o caso desse moço. Culpar estas mulheres, essas 5 mulheres que ele matou, por uma deficiência dele. Eu só quero pedir desculpa à justiça, pedir desculpa à família, que me perdoe de coração mesmo. Eu sei que ninguém vai me perdoar, que isso vai ser difícil. E pagar pelo meu crime. Se pagar 50, 100, eu vou pagar. Eu quero pagar perante a justiça.